A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês nessa hora, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, que fica aqui em 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 25, amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, amém? Que diz assim: Nabal era um nome deste homem, e Abigail o da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Aí lá no versículo 10, diz assim: Respondeu Nabal aos moços de Davi e diz: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Aí lá no versículo 13 diz assim: Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Aí lá no versículo 23 diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Amém? Querido, vou deixar esses versículos. Eu acho aqui esse texto, a história aqui de Abigail, louvado seja o nome do Senhor, está relatado aqui na Bíblia, e ela é uma referência, louvado seja o nome do Senhor, de uma mulher apaziguadora. Abigail, ela era uma mulher formosa e sábia e que amava o Senhor. A Bíblia diz aqui que ela era uma mulher sensata e formosa. Louvado seja Deus. E o seu marido chamava-se Nabal. E este homem aqui, ele era um homem insensato. Este homem aqui, ele era um homem duro de coração e de nenhuma sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um homem muito difícil de conviver, porque até para um servo se achegar a ele, eles tinham medo por causa do seu humor, por causa da sua falta de sabedoria, por causa do seu coração duro. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de poder e glória. Abigail é apresentada aqui no primeiro livro aqui, no livro aqui de 1 Samuel, capítulo 25. E o seu caráter, louvado seja o nome do Senhor, é evidenciado por 5 virtudes. Eu fico impactada aqui pela atitude desta mulher chamada Abigail. Uma mulher com tanta sabedoria, uma mulher com tanta coragem, com tanta bondade e humildade. Louvado seja Deus, Santo Deus de Israel. Eu acho lindo aqui a história desta mulher maravilhosa, porque esta mulher, ela tinha muitas virtudes, só que esta mulher era casada com um homem mau. Mas o que me chama mais atenção aqui nessa história é que mesmo Abigail sendo casada com este homem do coração duro e sem nenhuma sabedoria, Abigail, ela era uma mulher sensata,
ela era uma mulher sábia. Meu Deus, eu já quero ministrar o teu coração a partir daqui. Abigail, ela era casada com este homem duro de coração, este homem duro em palavras, este homem que não tinha sabedoria, mas o que este homem tinha não afeta a vida de Abigail, porque Abigail era uma mulher sensata, principalmente cheia da presença do Senhor. Louvado seja Deus, Deus de Israel, Santo de Israel. Uma das principais lições aqui que nós podemos aprender, louvado seja Deus, com Abigail, e a importância da sabedoria. Ela era aqui uma mulher sábia, ou seja, uma mulher que sabia usar as palavras, uma mulher com ações certas e nas horas certas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz aqui que Davi estava disposto, meu amado, a exterminar com Nabal, com a casa dele, com tudo. Davi estava disposto, louvado seja o nome do Senhor, a exterminar, a matar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os pastores de Nabal estavam ali com Davi, junto com seus servos, e Davi ajudou os pastores em tudo que eles necessitavam, de dia, de noite, não deixou lhe faltar nada. Mas Davi manda recado para Nabal por um dos seus servos, pedindo suprimento para eles, mantimento para ele, e ele indaga, dizendo: quem é este Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje que fogem dos seus senhores. E o seu servo, quando volta para Davi, com a mensagem que Nabal manda, dizendo, Nabal diz aqui na palavra que Nabal fala que tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e daria a homens que eu nem sei de onde vem. É muito pesado. Davi, quando fica sabendo desse dito de Nabal, ele fica indignado. A Bíblia diz aqui onde nós lemos que Davi, ele junta 400 homens, meu querido, para exterminar com a casa de Nabal e com tudo que tinha. Louvado seja Deus. Davi estava disposto a acabar com tudo. Mas um servo do Senhor faz meu Deus, faz Abigail uma mulher sábia, prudente, faz Abigail saber de tudo que estava se passando e que Davi estava disposto a matar Nabal e todos ali. E a Bíblia diz aqui que Abigail, ela toma todo suprimento, ela toma os pães, ela pega os odres, ela pega 5 ovelhas, ela prepara 5 medidas de pão de trigo tostados, 100 ganchos de passos, 200 partes de figo. E ela se põe sobre um jumento e vai ter com Davi, vai ao encontro de Davi, louvado seja o nome do Senhor, Deus de poder e glória. E eu acho tão incrível que quando ela chega nos pés de Davi, ou seja, ela vai clamar pela vida do seu esposo. Meu Deus, louvado seja Deus. Você acha que se Abigail não fosse uma mulher sábia, ela iria clamar pela vida do seu marido? Porque a Bíblia diz que o marido dela era mau, ele não tinha sabedoria. Se fosse nos dias de hoje, de algumas mulheres que não fossem sábias, falar, não, ele não presta mesmo, deixa matar mesmo, mas não. Ela usa a sua sabedoria. E Abigail, quando usa a sua sabedoria, que ela vai ter com Davi, clamar pela sua casa, pelo seu marido, Deus se põe a favor de Abigail. Porque a Bíblia diz que quando ela chega lá, ao encontro de Davi, ela se prostra e pede permissão, louvado seja Deus, para falar.
E ali ela clama pela vida do seu marido. E diz: Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome. Não será por tropeço nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te da tua serva. A Bíblia diz que esta mulher, ela clama, meu querido, pela vida do seu esposo. Eu acho incrível. Talvez você mesmo, não sei a situação que você está passando dentro do seu lar, com o seu marido ou uma mulher de Deus, mas seja uma mulher sábia. Mesmo que ele seja um homem difícil, a Abigail aqui, ela nos dá um exemplo de mulher sábia, de mulher com uma sabedoria incrível, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Abigail tinha motivos para deixar mesmo Davi matar e exterminar com tudo, mas não. Ela foi clamar pela vida do seu esposo. Porque eu creio que o seu esposo podia ter todos os defeitos do mundo, mas ela o amava. Mesmo ele sendo esse homem duro. E ela foi uma mulher tão sábia, tão sábia, tão sábia, que quando Davi vê Abigail, eu creio que Davi, ele fica impactado, com tanta humildade, tanta sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Quem você é diante da dificuldade no seu lar que você está passando? Você é uma mulher apaziguadora? Ou você é uma mulher insensata? Abigail aqui, ela foi uma mulher apaziguadora. É aquela que... E ela, principalmente, ela foi uma mulher de coragem. Ela montou no jumento e ela foi ao encontro de Davi. Ela não temeu. Ela foi clamar pela sua casa, pelo seu esposo. Abigail era uma mulher tão formosa, tão sábia, tão cheia de Deus, tão cheia da presença de Deus, que a Bíblia vai dizer aqui que logo a morte de Nabal, que o próprio Deus permitiu com que Nabal morresse sem ser pela mão de Davi. Quando Davi fica sabendo que Nabal morre, porque quando ela vai clamar pela vida do seu esposo, Davi atende o clamor daquela mulher. E ele não vai mais exterminar e acabar com a vida de Nabal. E depois esse homem vem a morrer. E quando ele fica sabendo que Nabal morre, ele fica tão impactado com a formosura, com a presença de Deus, com a sabedoria de Abigail, que logo quando ele fica sabendo que Nabal morre, ele não hesita e toma Abigail como sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é a mensagem? Você vai falar, qual é a mensagem que você quer me passar através desse texto aqui? Que eu fico, querida, eu fico impactada, louvado seja Deus, com a atitude de Abigail. Com a atitude de Abigail. Abigail, ela passava, meu querido, eu creio, situações pesadas, situações difíceis. Porque a Bíblia é clara, ela diz que o seu marido era um homem que era duro, era um homem maligno. Então, nada que vinha desse homem era bom. Eu creio que Abigail, ela passava momentos e períodos difíceis. Mas mesmo diante dessa situação, Abigail, ela foi uma mulher sábia. Abigail, ela foi uma mulher apaziguadora. E logo a morte do seu marido, Deus se lembra de Abigail, que Davi, ele fica impactado, porque a Bíblia mesmo diz que Abigail era uma mulher formosa. E quando ele sabe que Nabal morre, ele vai, pede para o seu servo buscá-la para tomar como esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E a mensagem que eu quero te deixar através desse texto é: quem você é? Você é uma mulher apaziguadora ou você é uma mulher contendeira? Como dizem por aí, ou você é daquelas que gosta de jogar lenha na fogueira? Querido,
Que texto incrível. Abigail aqui é um exemplo. Abigail, ela não tinha uma vida de ouro, não. Ela tinha um marido difícil. Mas mesmo assim, ela teve a sabedoria, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, louvado seja Deus, ela edifica e a tola, ela destrói. Mesmo seu marido sendo esse homem mau de coração duro, Abigail, ela não quis destruir. Ela quis construir. Então a mensagem que eu te deixo através desse texto é: seja um Abigail, seja uma mulher apaziguadora, uma mulher sábia. Ai, irmã, mas tá difícil, tá isso, tá aquilo. Você acha que você armando barraco, você jogando lenha na fogueira vai melhorar? Não vai. Não vai. Então use outros métodos. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher apaziguadora, seja uma mulher que controla a situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a situação que você está passando, mas a partir do momento que você abrir esse vídeo, que você venha meditar nessa palavra de 1 Samuel, eu peço para você que leia todo o versículo, todo o capítulo, daqui da história de Abigail, e você verá quão maravilhosa foi a lição que essa mulher nos dá. Amém? E que essa palavra, meu querido, venha te alcançar em nome do Senhor Jesus. Seja uma mulher edificadora, cheia da presença de Deus. Mesmo que o seu marido seja difícil, tá difícil, tá isso, mas seja. Amém? E tu verás, meu querido, tu não vai agir com as tuas próprias mãos. O próprio Deus vai trabalhar com as potentes mãos dele ao teu favor. Amém? Que essa palavra venha te alcançar em nome de Jesus.